Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje eu vou meditar no capítulo 5, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui, Senhor, diante da Tua palavra, e que eu vou estudar e meditar nela, e que o Senhor possa me ensinar, Pai, para que eu possa falar aos que estão me vendo e ouvindo, para que as pessoas possam entender a Tua palavra, Pai, e amar cada dia mais a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus começa assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria seu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriam-lhe o rosto, o corpo, e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Então aqui nós, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, nós vimos um episódio que aconteceu com um casal chamado Ananias e Safira. Porque naquela época, nós vimos no capítulo 4, né, que as pessoas elas vendiam as coisas e traziam para a igreja em forma de ajudar, para a manutenção da igreja. Inclusive nós vimos a ajuda que José, chamado Barnabé, ele era levita, natural da cidade de Chipre, e como ele vendeu um campo, né, e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, o que é que esse casal também queria fazer? Eles queriam imitar aquela atitude de Barnabé, que tinha feito aquilo. Vendeu e chegou e colocou aos pés dos apóstolos tudo o preço, todo o valor pelo qual ele tinha vendido aquele campo. Da mesma forma, Ananias e Safira também venderam um campo, venderam uma propriedade, mas eles retiveram o preço da propriedade. Eles mentiram, não aos homens, mas ao Espírito Santo, porque eles trouxeram, depositaram aos pés dos apóstolos como se fosse o campo inteiro, ou seja, como eles tivessem vendido e todo o valor da venda, eles tinham trazido para depositar aos pés dos apóstolos. Ou seja, esse episódio aqui de Ananias e Safira, ele foi impactante, porque quando eles retêm o valor e entregam o restante aos apóstolos, fingindo que estavam doando tudo, então Pedro confronta Ananias e diz: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E naquele mesmo instante ele cai morto, né? Isso foi como um exemplo, né? Para que as pessoas temessem a Deus, não estivessem ali por brincadeira, por fazendo as coisas brincando com Deus. Isso foi o que aconteceu com Ananias e Safira, foi um exemplo que Deus quis mostrar para todos, né? Por quê? Porque Deus conhece o coração, né? E o pecado de Ananias e Safira, ele não foi simplesmente reter o valor, mas foi mentir ao Espírito Santo, querendo aparentar uma generosidade que eles não tinham. E a morte imediata de ambos, né? O que é que acontece? Traz temor à igreja.
né? Ou seja, não é exagero dizer que aqui nós vemos o zelo de Deus pela santidade do seu povo, né? Porque muitos outros episódios já tinham acontecido no Antigo Testamento a respeito da falta do temor a Deus, como nós vemos lá em Levítico, o que aconteceu com Nadab e Abiú, lá em 2 Samuel, nós vimos também um acontecimento que teve com Uzá, né? Quando ele pega na arca da aliança, que não podia tocar na arca, e ele vai sem temor, ele toca na arca e ele cai morto. Então ali Deus estava mostrando o zelo que ele tem com o seu povo, que as pessoas tivessem cuidado, que não tentassem, né, mentir ao Espírito Santo, porque ele estava mentindo, ou seja, eles estavam como se brincando com Deus, e Deus mostra que não se deve brincar com Deus, né? Deus está dando um alerta, né? Porque Deus leva a sério a verdade e a integridade. No reino de Deus, a aparência não substitui a obediência. Nós não podemos demonstrar uma coisa e ser outra. Nós temos que ser verdadeiros. Era isso que Deus estava mostrando para eles. Vocês têm que ser verdadeiros, não de aparências, não mostrar uma aparência de bondade, de generosidade que vocês não têm. É isso que Deus está nos mostrando também hoje, que nós não podemos demonstrar uma aparência de ser um homem bom, de ser uma pessoa boa, e que na verdade não é. Então, é isso que Deus demonstrou com esse episódio de Ananias e Safira. No versículo 12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos e imundos, e todos eram curados. Ou seja, aqui nós vamos ver que os apóstolos, eles começam a fazer muitos milagres, né? Realizando sinais e maravilhas entre o povo, porque isso tinha um objetivo, né? De confirmar a mensagem do Evangelho e demonstrar o poder de Deus sobre doenças, sobre espíritos malignos. Ou seja, a igreja estava se desenvolvendo, e isso tinha que ser feito para ser demonstrado ao povo o poder de Deus, né? E o povo levava os doentes às ruas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse e alguns deles fossem curados. Ou seja, a sombra de Pedro era tão poderosa que os doentes eram curados, né? Embora que Lucas ele não está dizendo que a sombra curava de fato, esse detalhe ele mostra o reconhecimento popular do poder que Deus derramava sobre os apóstolos, né? Isso nos lembra que o quanto Deus pode agir de forma surpreendente quando a igreja permanece fiel. Então, uma igreja fiel a Deus, ela pode realizar milagres, maravilhas, porque o poder de Deus vai se manifestar através dos seus filhos, né? No versículo 17 diz assim: levantando-se, porém, os sumos sacerdotes e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo:
Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, aqui nós vemos o crescimento da igreja e os milagres despertaram a inveja dos líderes religiosos, principalmente dos saduceus. E eles mandaram prender os apóstolos, mas um anjo os libertou, né? E mandou que eles relatassem ao povo, né? E ele diz: relatem ao povo as palavras desta vida. Ou seja, as palavras desta vida chamam a atenção, porque é o evangelho. Não é apenas um conjunto de ideias, mas vida abundante, como Jesus prometeu. O próprio Jesus diz: relatem as palavras desta vida, ou seja, o evangelho é vida. Quando os apóstolos são levados novamente ao sinédrio, porque os soldados, quando vão lá na prisão, que não veem que eles... Porque o anjo solta eles, e quando os soldados vão lá e vê as portas fechadas, os soldados na frente do cárcere, mas quando eles abrem as portas do cárcere, eles não estão lá. Ao contrário, eles estão lá pregando o evangelho. Então, quando esses soldados chegam para os sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes vão lá, tragam eles novamente aqui. E aí, eles vão novamente diante do sumo sacerdote, né? E Pedro volta a dizer para eles, né? Proclamando que eles estão lá, que eles não estão para obedecer a homens, eles estão ali para obedecer a Deus, né? E os sumos sacerdotes e ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro, né? Aí depois nós vamos ver aqui no versículo 33, nós vamos ver um homem que vai se levantar para defender a eles, aos apóstolos. E ele diz: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Novamente os sumos sacerdotes queriam matar, não queriam mais prender os discípulos, os apóstolos, mas agora queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelita, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele.
Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os saltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, né? Então aqui nós vimos que os chefes do sinédrio, né, os sumos sacerdotes, eles queriam, enfurecidos pelas palavras dos apóstolos, quando eles foram retirados, quando eles foram novamente levados diante deles, porque eles tinham sido soltos pelo anjo, se encontravam na rua pregando, aí o capitão da guarda e os soldados vão lá, trazem eles novamente para diante do chefe do sinédrio, e o chefe do sinédrio fica enfurecido, porque eles chegam dizendo que eles não vão continuar pregando, falando de Jesus, porque eles não obedeciam a homens, eles obedeciam a Deus, e eles se enfurecem tanto que quer matá-los. Mas aí vem um homem chamado Gamaliel, um grande conhecedor da lei, e vai dizer para eles: olha, vejam israelitas, atentai bem, porque antes destes dias, aí ele começa a dar alguns exemplos, que pessoas também se levantaram, formaram um motim e pereceram, foram mortos e se dispersaram. Aí ele fala o caso de Teudas e de Judas, o Galileu, né? Ele diz, olha, eles se levantaram, muitos, cerca de 400 homens seguiam eles, mas depois todos foram mortos e acabou esses levantes. Aí ele diz, se esses homens, a obra que eles estão fazendo, se for de homens, perecerá, mas se for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Então eles ouvem, os chefes do sinédrio ouvem esse parecer de Gamaliel e soltam os apóstolos, né? E os apóstolos saem, se retiram do sinédrio, regozijando-se, né? Porque regozijam-se porque eles ali viram que eles estavam sofrendo, porque estavam pregando a palavra de Deus. E essa reflexão de Gamaliel, né, nos faz pensar o seguinte, né? Quantas vezes nós tentamos resistir ao agir de Deus por medo ou tradição, né? Então, a história mostra que o que vem de Deus prospera, independentemente da oposição. Muitas vezes nós achamos, pensando assim, será que eu estou fazendo a obra? Será que Deus está comigo mesmo? Será que eu estou fazendo isso? Será que não é da minha mente? Né? Será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? Então a gente pode pensar assim, né? Mas a gente vê, se for de Deus, a obra que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos pregando, ela vai prosperar, ela vai dar frutos, a gente vai ver pessoas se convertendo, pessoas aceitando o evangelho, e isso vai confirmar que vem de Deus. Agora, se a gente vê que não está fazendo nenhum efeito, então é apenas obra humana. Foi isso que aquele homem, Gamaliel, estava dizendo para aquelas pessoas. Ele está dizendo, olha, se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, né? O sinédrio seguiu o conselho, mas ainda assim eles mandaram açoitar os apóstolos. Mesmo livres, eles experimentaram o sofrimento por causa do evangelho. Então, os apóstolos, eles ficam felizes, porque eles foram açoitados por amor ao evangelho. A palavra de Deus diz que aqui, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles não se intimidaram, eles continuaram ensinando,
proclamando que Jesus era o Cristo, tanto no templo quanto de casa em casa. Eles iam de casa em casa falando sobre a obra de Jesus. Então, muitas vezes, nós tentamos, às vezes, querer desistir da obra missionária, do falar de Jesus, né? Mas, em vez de desistir, nós temos que nos alegrarmos e continuarmos, né? Falando de Jesus. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não deve recuar. O evangelho, ele deve avançar, né? Então, o que nós vemos aqui no livro de Atos, no capítulo 5, né? Foi lições que nós vimos que Deus conhece o coração. Nós vimos o episódio de Ananias e Safira. Então, nós não podemos fingir espiritualidade. Ele vê além das aparências, né? A igreja precisa de santidade. Deus protege a pureza do seu povo, né? O evangelho, ele tem que avançar apesar da oposição. Então, nós vimos que os apóstolos, eles foram presos, o anjo foi, soltou eles, aí eles depois foram levados novamente para o sinédrio, para diante daqueles homens, mas eles continuaram afirmando que iam continuar pregando a palavra de Deus, né? Obedecer a Deus, ele custa caro, mas vale a pena, porque nós somos chamados a sermos fiéis, mesmo sob o risco, né? Então, o sofrimento faz parte da caminhada, mas é parte da alegria de Deus. Quando nós amamos verdadeiramente a Deus, nós temos que saber que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, nós enfrentaremos desafios, mas isso não pode nos fazer parar. E Deus, muitas vezes, usa pessoas até incrédulas, até mesmo para nos honrar e nos ajudar, como fez com os apóstolos. Ele usou um incrédulo, que foi aquele homem chamado Gamaliel, para proteger a obra que era ensinada, que era pregada pelos apóstolos. Foi Gamaliel, por intermédio de Gamaliel, que os chefes do sinédrio, né, o sumo sacerdote, manda livrá-los, né, manda eles embora tenham açoitado eles, mas pelo menos evitam de querer matá-los, né? Então é isso que nós vimos no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Que o livro de Atos não é apenas história, é a continuação do agir de Deus na terra. E pela graça, eu e você fazemos parte disso. Amém?